que é o Guilherme Gimenez de Oliveira, né? Ele é analista de desenvolvimento do cooperativismo da Sicredi Ouro Verde, né? E vai Exatamente. falar para nós sobre educação financeira, como o Cristina estava contextualizando aqui, aos que eventualmente tiverem entrado um pouco antes, foi um dos temas que apareceram na nossa pesquisa interna, né? Como um tema de interesse dos nossos servidores, das nossas servidoras, e também estávamos falando um pouco antes aqui informalmente, que é um tema que a gente precisa visitar e revisitar constantemente. A educação financeira, ela é um universo mesmo em si, né? Tem várias linhas, e a gente precisa de fato de um trabalho de conscientização, de entendimento, né, para que a nossa qualidade de vida ela seja daí bem trabalhada, porque a gente sabe o quanto que pesa na cabeça de qualquer ser humano tá com este pilar aí com rachaduras ou eventualmente até em alguns casos destruído, e a gente precisa reconstruí-lo. Então, Guilherme, agradecemos novamente em nome do TRT a sua presença, a sua disponibilidade, e te passo a palavra aí para que você possa nos abrilhantar com seus conhecimentos. Então, pessoal, muitíssimo obrigado, Marlon, por todas as palavras. A Laís também, que é gerente de negócios do Edifício Concórdia, está presente conosco, a Laís Tenuta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a produtos e serviços, quiserem mandar aí no chat, ela vai responder também, assim como eu posso tentar ajudar o máximo possível. E partindo então, né, como o Marlon já me apresentou, não vou me ater muito a isso, mas estou no sistema Sicredi já tem 5 anos, e essa é uma função que nós, como cooperativa, damos muita importância, porque um dos princípios que regem o cooperativismo é educação, formação e informação. E educação financeira é um tema que está muito quente, muito intenso em muitos lugares, e nós fazemos isso desde 2020. Então, hoje nós vamos falar sobre, basicamente, descomplicando os investimentos dentro da nossa cooperação na ponta do lápis, que é o nosso programa de educação financeira, certo? Então, por que que nós vamos falar de investimentos? Quando nós falamos de educação financeira, geralmente eu costumo dizer que existem 3 hábitos que levam você a ter uma vida financeira mais sustentável. O primeiro é você fazer um orçamento, depois você ter datas e horários para as suas coisas, para os seus objetivos, e o outro ponto é você poupar. E aí, poupar entra também em questão de investimento, certo? Então, essa tela aqui nos dá uma série gigantesca, né, de palavras que são remetidas a investimento. Seja a questão de um CDB, ou seja a questão de um LCA, que talvez aí é bem, né, fica bem na nossa cabeça, questão de aposentadoria, rentabilidade, tudo isso aqui mostra diversos pontos, pessoal, que podem fazer relação ao investimento, certo? Mas vamos partir então de que investir é essa plantinha aí, exatamente isso. É você plantar hoje para colher no futuro. Quando a gente fala de investimento, eu costumo dizer que é muito melhor você ser um maratonista do que você ser aquele corredor tipo o Usain Bolt, sabe? Que é apenas um tiro rápido ali de 100 metros, 150 metros. Porque você vai estar preparado para as coisas que podem vir suceder no futuro. Se eu estiver falando rápido demais, eu peço que vocês me avisem, me perdoem qualquer coisa, porque como eu estou sozinho aqui, não estou conseguindo ver vocês com clareza, porque infelizmente minha outra tela deu problema, então pode ser que eu vou empolgando, tá? Então vocês podem me puxar para vocês de novo. Mas, partindo disso então, aqui nós temos alguns exemplos do que seria um investimento, certo? Então, o Fernando investiu 50 por mês ali durante um ano. Estourou o cano da sua casa, e isso não estava previsto no orçamento, né? Isso é um tipo de coisa que pode acontecer sempre, o famoso imprevisto. Então, ele usa a reserva de emergência para pagar o conserto. Ou seja, ele plantou em torno de R$ 50 por mês, e ali, num período de tempo de um ano, ele conseguiu pagar a manutenção da casa que teve o seu cano estourado. Isso seria aquela famosa reserva de emergência, que dentro da educação financeira também é um passo importantíssimo. E nós vamos falar sobre isso. Joana investiu ali R$ 200 por mês desde o nascimento da sua filha para pagar a faculdade, quando ela completasse, né, os seus 18 anos.
Então, a plantação dela, nos dias atuais, foram de 200 por mês, e ela colheu, após os 18 anos da filha, para pagar a faculdade de uma maneira à vista. E esse aqui é o tipo de objetivo que muitas pessoas têm em comum. E aqui tem a Sandra. A Sandra investiu 300 por mês desde os seus 21 anos para garantir uma aposentadoria mais tranquila, a partir dos seus rendimentos, né? Ali a gente pode tratar uma previdência ou alguma coisa de liquidez menor. Mas a plantação dela ali, depois dos 40 anos, ela conseguiu realizar o teu desejo, a tua vontade, que era ter uma aposentadoria mais tranquila. Mas por que que eu estou falando tudo isso, certo? Porque quando eu falo investir, pessoal, investir, entenda que não é só você ir lá na bolsa de valores ou você fazer alguma coisa na sua instituição financeira. Quando eu falo de investimento, eu estou ligando a uma escolha, a uma ação de você escolher qual vai ser o seu objetivo agora, de curto, médio e longo prazo. Como você vai fazer para realizar esses objetivos? E é por isso que você precisa fazer a escolha de ser um investidor. Seja investindo em você mesmo, através de um curso que você tem vontade de fazer, de uma especialização, ou de uma viagem de férias, que, né, esse momento nosso para conosco é muito bom, é, relaxa a nossa mente, faz com que nós consigamos trabalhar melhor, render melhor, e são situações que você vive que ali são experiências únicas, né? Então, para tudo isso, você precisa investir. Seja quando você faz o seu dinheiro trabalhar para você, ou quando nós investimos em nós mesmos. E aí é o ponto, né, que muitas pessoas podem questionar. E por que que será muitas vezes nós não conseguimos investir? A resposta, pessoal, é que nós vamos tentando criar muros, sabe? Então, muitas vezes quando o assunto é investimento, ou guardar dinheiro, ou economizar, a gente vai escutar frases como essas: nunca sobra dinheiro para investir, ou não sei nem por onde começar, tenho medo de perder dinheiro investindo, não consigo me organizar e deixo sempre para depois. E aí a gente entra no ponto que comentamos aqui, né? Sobre deixar o vídeo para as pessoas assistirem por mais tempo, acaba que deixa tanto para depois que não faz. E o outro e último ponto é investir é muito difícil. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para nós falarmos sobre investimento de uma maneira mais descomplicada. Porque, assim, esse muro que nós construímos, ele vem muito também por nós sermos seres emocionais. E nossa relação com o dinheiro por si só é muito mais emocional do que racional. E aí, eu gostaria muito de ver as carinhas aqui, mas quando eu falo isso, às vezes tem algumas pessoas que relutam, né, e falar, poxa, Guilherme, mas nós somos emocionais assim com o nosso dinheiro, mas eu pago minhas contas certinhas e tudo mais. Você quer ver uma coisa? Eu vi aqui que tem algumas mulheres que apareceram na minha tela. Eu vou dar o exemplo. Comer um chocolate num momento de estresse. Ou você ir lá, tem muitas, eu conheço muitas pessoas que compram alguma roupa ou compram um sapato porque o dia não foi bom, ou porque elas têm essa condição e elas conseguem comprar, ou elas pelo menos têm o sentimento, o desejo de ficar no celular, olhando ali a relação de sapatos em lojas e tudo mais. Tudo isso é muito mais emocional e a nossa relação com o dinheiro é ligada a isso. Porque se você foi lá e pediu um bolo de pote por iFood, seu dinheiro está indo lá nesse bolo de pote. Não que você não deva fazer isso. Muito pelo contrário. Desde que isso esteja no seu orçamento, que você possa fazer, e educação financeira parte muito disso, de escolhas mais conscientes, e até uma coisa que quando eu gostaria muito que vocês associassem educação financeira a consumo consciente, a escolhas, quando você parte ser mais o seu eu racional do que o seu eu emocional. Porque muitas vezes a gente está aqui, né, com o eu racional no nosso banco de passageiro, enquanto o nosso eu emocional está pilotando o carro. E essas decisões, elas geram emoções diferentes. Essas emoções, elas podem ser de satisfação até o arrependimento ou a relação em agradar os outros. E sempre nós, no nosso meio profissional, no nosso meio com amigos e família, sempre temos esses sentimentos de diversas formas. Seja um bem-estar. Ai, desculpa. Seja um bem-estar de você estar ali com quem você gosta, ou arrependimento de ter
entrado numa cota, por exemplo, que você, poxa, não valeu muito a pena. E sempre é muito normal essas questões, porque nós somos seres emocionais, nós somos muito imediatistas. E aí é o ponto. Existe, por sermos imediatistas ou por sermos otimistas demais, muitas vezes a gente tem essa, ou melhor dizendo, temos esse déficit, não entendemos a diferença entre intenção e a ação. Por que eu falo isso, pessoal? Porque pensa comigo numa academia. O pessoal aí que toda virada de ano eu vou na academia e é igual eu, só vai 2 meses e depois para. Se você tem a intenção de ficar com o corpo, sei lá, escultural, mas você não pratica a ação de arrumar a sua alimentação, de ir na academia diariamente e fazer com que aquilo aconteça, a sua intenção não vai deixar o seu corpo definido, ou não vai fazer você perder peso. Na educação financeira é exatamente assim. Se nós temos a intenção, mês que vem eu vou guardar R$ 300, mas eu não realizo nenhuma ação, a distância da nossa ponte fica assim. E aí a nossa ponte fica quebrada, né? E o Marlon deu exemplo, a ponte fica destruída. E nós não conseguimos transitar entre a intenção e a ação. Então, eu gostaria de falar os comportamentos que aumentam, né, essa distância entre intenção e ação. O primeiro comportamento é a questão de sermos imediatistas, como eu já comentei. A questão do importante é o agora. E muitos pontos nós não colocamos na ponta do lápis, né? Para saber quanto é esse agora ou o que é esse agora. E aí vem algumas frases como essa. Investir esse pouco de dinheiro, prefiro investir no meu final de semana. Às vezes é para um pessoal aí que, vou guardar R$ 50. Não compensa. Prefiro usar isso aqui numa cota de um churrasco ou comprar alguma coisa com esse valor, porque acredita que investimento precisa ser um valor elevado. Vou comprar aquele tênis que está em uma promoção imperdível. A parcela é bem pequenininha. Eu trabalho para isso, né? Ou nem sei se vou estar vivo amanhã. Vou dar aquela festa de aniversário, afinal, só faço aniversário uma vez por ano. Poxa, aqui já dá aquela dica, né? Vou fazer o meu aniversário, então é num período X. Eu posso me organizar para que isso não aconteça de uma maneira que me aperte. E aí, então, o importante vai ser, todas essas coisas podem ser importantes, mas a questão é, esse agora vai estar presente no seu orçamento ou vai ser alguma coisa que vai te prejudicar? Até porque o nosso segundo comportamento faz com que nós ficamos presos em um ciclo. E então nós ficamos fazendo isso aqui. Trabalha para ganhar dinheiro, para pagar as contas, até ficar sem dinheiro, então você trabalha de novo. E nós ficamos nessa roda, né? Como esse exemplo aqui. E é muito normal e é muito comum, tanto que eu já trouxe a informação, né? De que 48% dos brasileiros estão endividados. E dentro dessas dívidas, eles ainda sobrevivem com a alimentação, que não é uma alimentação barata. Agora nós estamos tendo deflação, mas não atingiu as gôndolas de mercado ainda, né? Num ponto que nós falamos, nossa, mas alimentação, energia, água, internet, são coisas que, na minha concepção e de muitos outros especialistas, são básicas e as pessoas vivem naquilo até elas ficarem aqui sem dinheiro, esperando o próximo mês para elas continuarem trabalhando até receber. Então, é o tipo de coisa, pessoal, que acontece com muita frequência. E nós precisamos quebrar esse tipo de ciclo. E aí vem o ponto, né? De muitas vezes as diferenças do que nós vemos o valor. Poxa, ir nesse restaurante, ou seja, vai me custar ali R$ 100, eu tenho o benefício. Vou comer a comida boa, que eu adoro, que eu gosto, e isso é ótimo. Não tem nada melhor do que você investir seu dinheiro em comida boa. Porque, nossa, pagar comida ruim é a coisa mais triste no mundo. Mas nós poderíamos, muitas vezes, ir em colocar R$ 100 num fundo de investimento. Porém, vem a dúvida, né? Qual será que vai ser o meu benefício? Poxa, será que isso vai me render alguma coisa? Porque a comida, aqui nós temos a exemplificação, né, dessa feijoada, que parece estar maravilhosa, por sinal. Mas nesse aqui nós sabemos, poxa, eu vou me saciar, é um lugar que eu gosto de ir e tudo mais. E muitas vezes nós não vemos o valor nesse investimento. Mas só R$ 100 eu vou colocar lá, nem vai render nada.
poxa, será mesmo? E aí vem o ponto, né? Nós podemos achar, e é muito possível encontrarmos diversos benefícios em investir. Por quê? Nesse ponto, quando a gente começa a ver valor em formas diferentes, você poderia colocar esses R$ 100 num fundo de investimento, ou R$ 100 na poupança que seja, para você criar o hábito de investir. E a partir disso, você vai ter um as na manga. E aqui nós temos o exemplo do Fernando. Bateu o carro, ficou R$ 1.500 para ele arrumar. Ou seja, R$ 1.500 que ele precisaria se ele trabalhasse com o carro, ou nessa condição aqui, provavelmente o carro não andaria, se vocês olharem bem. Então, ele vai precisar arrumar o carro para ele trabalhar, ou se ele trabalha com o carro, então ele ainda é muito mais dependente. Mas, e aí é os pontos. Se ele não tem esse as na manga, não tem essa carta coringa, ele vai precisar desmarcar alguma coisa, algum compromisso. Aqui dá o exemplo de viagem, mas ele vai precisar colocar prioridade no carro e tirar a prioridade aqui, no caso da tranquilidade dele, ou das férias dele, para poder arrumar o carro. Mas se ele tiver o as na manga, e esse é um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que não tem o seguro do carro, né? Mas se ele usar ali o as na manga, ele vai usar a sua reserva de emergência para pagar o carro. E a partir disso, então, ele vai ter alívio e tranquilidade, porque ele vai poder viajar de uma maneira bem mais, poxa, eu não vou precisar me preocupar com isso. E até mesmo, vamos levar o exemplo para a viagem dele. Não tem um seguro viagem e tudo mais, extraviou a minha mala ou aconteceu alguma coisa do tipo de eu precisar de uma emergência na cidade que eu tô, comprar alguma coisa para me suprir. Poxa, se ele tem a reserva de emergência, ele vai viajar e ele vai conseguir ter o alívio e tranquilidade, porque ele sabe que ele tem uma reserva de emergência. Se nós formos usar, então, a questão do projeto, perceba aqui que esses exemplos são semelhantes aos primeiros exemplos que eu dei em relação ao objetivo, né? Então, ter um projeto, pagar a faculdade do filho. O dia de vestibular, então, para a Júlia começou quando o seu dia nasceu, ou quando seu filho, perdão, nasceu. No dia que precisou, Júlia tinha investimento para usar. Pagou aqui, né? Anos depois, pagou a faculdade do filho, e a alegria e o sentimento de missão cumprida. E aí eu sei que para o pessoal que é pai, mãe, tem muito esse sentimento, né, de, poxa, poder contribuir com o filho. E outro ponto, pessoal, quando fala de investimento, quando fala de objetivo, não posso, de maneira alguma, e não pode alguém falar que o seu objetivo é menor ou que o seu objetivo é pequeno, porque só você vai saber o quanto é difícil, o quanto você precisa trabalhar para que esse objetivo possa acontecer. Então, fiquem tranquilos em relação a esse tipo de coisa. Ah, mas pagar a faculdade do meu filho parece meio clichê. Nossa, eu falo isso porque eu conheço em diversas palestras, né? Ou melhor, eu não gosto de falar palestras, eu não me sinto um palestrante, eu prefiro dizer que conversas. Em diversas conversas, eu percebo muitas pessoas com esse sentimento, sabe? Influenciado até mesmo por mídias. Tipo, ah, mas fulano já fez isso. Eu queria fazer algo diferente com meu filho. Bom, uma coisa é fato. A única coisa que não conseguem roubar de nós é a nossa sabedoria, é o nosso conhecimento. Então, são pontos que você pode fazer e que não tem como outra pessoa falar, né? Se é pequeno ou não. E aqui é o outro sentimento do dinheiro trabalhando para você. São exatamente três ali comportamentos semelhantes, positivos, certo? Nós falamos de os sentimentos negativos, estamos falando de sentimentos positivos. Simone sempre aplicou parte da sua renda em investimento. Quando completou os 20 anos de investimento, o valor que tinha já complementava a sua renda. Então, o dinheiro de Simone só aumenta com os juros e efeito bola de neve, que é o famoso juros compostos. Então, assim, perceba que são todas escolhas feitas para que esses comportamentos se tornem algo positivo. E o benefício dela é em relação a ela ter paz e tranquilidade, uma vez que o valor de investimento dela complementava a sua renda. E aí vem, né, o ponto para nós refletir. Sabemos que imprevistos vão acontecer. Por isso, eles não devem nos surpreender. E aí é como o exemplo do carro, né, que bateu lá do Fernando, poxa, dos R$ 1.500. Isso muitas vezes acontece conosco, acontece de algumas formas que podem ser até inusitadas. Então, eu estou com o meu copo de água. Poderia, em um determinado momento, derrubar esse copo no meu notebook, que é minha ferramenta de trabalho, e eu precisaria comprar outro. Eu tenho essa reserva de emergência para poder comprar. Ou, se nós formos falar de relação a imprevistos, poxa, faculdade do meu filho e tudo mais.
Será que lá na frente esse valor não vai poder ajudar ele a ter uma plataforma de impulsão muito melhor? Então, são coisas que nós podemos refletir. E aí vem o nosso convite, né, para vocês. Que tal nós usarmos esses tijolos? Lembra lá daquele muro, daquele paredão que foi formando? Poxa, investir é muito difícil. Ah, eu não tenho tempo para isso, acabo sempre deixando para depois. Ah, mas só investir só esse pouquinho. Vamos usar daquele muro para construir a nossa ponte, para fazer que a intenção passe a ser uma ação. E a partir disso nós possamos ter uma vida financeira mais saudável. Mas nós precisamos, para isso, perguntar, né? É possível construir a ponte? E aí é esse momento de reflexão. Será que uma pessoa que investe R$ 100 por mês é um investidor? Será que é? Sim ou não? E eu acho que aqui eu já dei, né, muitos spoilers, muitas dicas em relação a isso. E a resposta, pessoal, é sim. Se você investe R$ 100, se você investe R$ 10, se você está fazendo isso, você é um investidor. Porque é como eu disse, não tem como eu pesar o teu objetivo. A questão é, esse valor vai contribuir para que você alcance esse objetivo? Ou melhor dizendo, posso começar com esses R$ 10 e criar o hábito para que mais na frente eu consiga guardar mais e assim sucessivamente? E é esse o ponto de descomplicar investimento. Então, vamos, né, para olharmos para nós mesmos. Hoje, você que talvez ainda não invista nada, pense aí com você, para quem está assistindo o vídeo, depois desse momento, pense aí com você mesmo. Você conseguiria investir R$ 100 por mês, R$ 50 por mês, R$ 30 por mês? Se você consegue e você está fazendo, ou se você, agora mesmo que você está vendo isso, você abriu lá o teu aplicativo da sua instituição financeira e colocou esse valor na sua poupança, parabéns. Você é um potencial investidor e você pode atravessar a ponte, porque você saiu da intenção para a ação. Essa ação vai possibilitar você a plantar agora para colher no futuro. E aí é o ponto, né? Vai ser muito mais negócio você ser um maratonista do que ser um corredor de velocidade. Então, investir é plantar hoje para colher no futuro. Não importa o quanto dinheiro ou qual o prazo, porque isso aqui é muito normal de acontecer. E geralmente eu trabalho esse tipo de analogia com as crianças, porque a nossa vida por si só, pessoal, funciona exatamente como a vida de uma árvore. Nós chegamos um momento que nós vamos plantar, vai precisar regar, essa árvore vai precisar crescer, vai precisar tomar sol, vai precisar de adubo, regar de novo e etc. Até que, se ela for uma árvore frutífera, em um determinado momento, ela vai estar sólida o suficiente para fazer isso. E na educação financeira é exatamente esse o ponto, certo? Então, nós vamos agora observar algumas perguntinhas, né, ou alguns pontos que podem estar sendo os tijolos na nossa vida e que nos impedem a construir essa ponte. Então, nós estaremos usando esses tijolos para nos fecharmos, ao invés de terminar a nossa ponte ali da intenção para a ação. E uma dessas perguntas é: nunca sobra dinheiro para investir? E se você começar a investir em menos de R$ 30 por mês? Será que não vai sobrar mesmo? Porque para alguns eu sei que R$ 30, R$ 50, até R$ 100 pode ser um valor considerado até irrisório, que você gastaria ali de uma semana talvez em iFood ou coisas do tipo. Ou até, se você for parar para ver, assinaturas de streamings como Netflix, Spotify, coisas do tipo, que você paga e não usa. Poxa, será que eu não poderia usar esse dinheiro para começar a investir? E aí vem a segunda pergunta, né? Tenho medo de perder dinheiro investido. E se tivessem opções de investimentos seguros que o risco de perder dinheiro é praticamente zero? Uma coisa importante, tá, pessoal? Sempre que falarmos de investimento, estamos suscetíveis a risco. Porém, existem alguns investimentos para as pessoas que têm um perfil de investidor mais conservador que nós podemos investir tranquilos, que vai ter uma segurança, certo? Então, perceba que nós começamos a ter, e hoje, né, com tudo que tem acontecido, nós temos uma segurança maior. E esse para mim é o ponto principal. Não consigo me organizar e deixo sempre para depois. Vocês sabiam que 7 a cada 10 brasileiros não sabem o quanto gastaram na fatura do cartão de crédito ou não sabem no que gastaram na fatura do cartão?
E muitas vezes tem medo de abrir a fatura e acaba, tipo, poxa, não vou conseguir me organizar agora, mas eu consigo pagar, vou deixar isso para depois. E esse é o ponto. Será que eu não consigo fazer ali para começar a guardar dinheiro, para mudar a minha vida, dar um start na minha educação financeira? Será que eu não consigo me programar para fazer ali investimento automático? Então, todo dia 20 vai debitar R$ 150 na minha conta e vai levar para a poupança. E aí eu não vou correr esse risco de, meu salário caiu, debitou, foi para a poupança, debitou o cartão e boa. Eu não vou correr o risco de ter que abrir o aplicativo, ficar lá, poxa, será que eu abro o aplicativo? Porque, olha, tem uma coisa que para muitas pessoas, eu sei que eu vou estar falando com muitas pessoas agora, mas existe uma certa preguiça de abrir aplicativo de banco, não é verdade? Nossa, tem horas que a gente fala assim, não, vou ter que abrir o aplicativo para fazer isso, ou vou ter que ir na minha agência fazer isso. Para mim, para o pessoal, né, que é mais da minha geração ali, tá sempre assim, né? Não, tem que ir na agência, eu não acredito numa coisa dessa. E hoje, para todo mundo, com a facilidade do digital, nossa, vou ter que ir na agência fazer. Poxa, se o gerente não me atende por WhatsApp, eu vou ter que ir lá. Gera frustração, né? Então, se a gente começa a fazer as coisas mais de uma maneira automática, a gente evita ter essa frustração ou ter que disponibilizar esse tempo de ir lá para fazer. E existem muitas formas que nós podemos realizar isso. E aí eu convido vocês a, nesse momento, imaginarem, né, daqui a 5 anos, o como você quer estar. Você quer perder o seu dinheiro com juros, ou seja, ter lá um cheque especial, pegar, não que seja ruim, tá? Se souber usar, pode ser algo muito positivo. Então, você pegou lá R$ 1.000 no cheque especial e já pagou 1.100. Ou seja, você perdeu lá R$ 100 só de juros. E vamos supor que essa é uma situação de emergência. Se você tivesse guardado dinheiro, você teria esses R$ 1.000 que você pegou do seu cheque especial e dentro deles, talvez você nem tinha só tinha o valor todo dos R$ 1.000, mas de juros somou o R$ 1.000. Então, nesse momento da reserva de emergência, você conseguiria ali se sair bem, tendo ganhado dinheiro, ao invés de perder com os juros, certo? Mas quando nós falamos, né, de juros compostos, e eu comentei antes, como funciona, né? E aí um momento para nós entendermos. Então, vamos ali com esse efeito bola de neve. Os juros compostos sobre o valor que você investiu, ele funciona exatamente como a bola de neve. Vamos dar um exemplo ali, sei lá, João. João investiu um valor inicial de 20 mil em um CDB, que tem a liquidez de 6,2% ao ano. Então, em 10 anos, o valor do seu investimento, que foi de 20 mil inicial, foi para 36.385. Em 50 anos, o valor foi para 398.572. Lembra do ponto que eu coloquei sobre sermos maratonistas? Então, investimento para alguns que querem ter um montante maior ou que, né, desejam começar ali do zero, você vai precisar entender que o tempo vai ser o seu aliado. E, bom, de verdade, pessoal, quando eu falo de 50 anos, antes eu pensava que era um tempo que iria demorar. Hoje, quando eu falo de 10, 20, 30, 50 anos, eu penso assim, poxa, já passou a semana, nós já estamos na quarta-feira. Já passou tão rápido. Semana passada, sábado, eu estava chegando de Lucas do Rio Verde. E agora parece que eu nem dormi e já estamos aqui de novo. Então, assim, esse período de tempo pode ser muito favorável a nós, certo? E aqui é um ponto também importante, certo? Às vezes nós queremos ganhar mais, mas nós não estamos atentos ao nosso termômetro individual para o risco. Basicamente, pessoal, quanto maior o risco, maior a chance de rentabilidade. E quanto menor o risco, menor a chance de rentabilidade. Até para, né, equilibrar essa balança. Então, aqui tem alguns exemplos de ambos lados, mas é muito normal. Se você investir em uma ação, amanhã ou depois ela pode te render muito dinheiro. A questão é que você também pode perder dinheiro. Diferente se você investir em um CDB ou um LCA. Se você vai investir, vai precisar de um certo tempo para ele ter uma rentabilidade. Outro ponto que nós também precisamos estar atentos é a questão da liquidez. O nosso termômetro individual para a liquidez. Ou seja, a liquidez baixa, a chance de rentabilidade aumenta, né? Então, aqui, né, se você tem acesso ao dinheiro quando você quiser,
você provavelmente vai estar disposto a ganhar menos. Agora, se você tem disponibilidade de esperar, você vai estar disposto a ganhar mais. Acontece que também pode ter ali relação a riscos, né? De você perder o dinheiro. Mas hoje existem algumas formas de investimento que você consegue não perder dinheiro e tudo mais. E aí eu faço esse convite. Daqui 5 anos, como você vai estar? Será que você vai estar guardando? Você vai sair da intenção? Você vai desconstruir aquele muro que nós comentamos para construir a tua ponte, para que você tenha esse caminho livre para a sua ação e para o seu objetivo? Seja que daqui a 5 anos você queira estar financeiramente tranquilo ou com uma reserva de emergência. O ponto é, nós precisamos partir do nosso eu emocional para o nosso eu racional. Entendam que, em maneira ou de jeito algum, nós vamos conseguir ser totalmente racionais. Não faz parte do ser humano ser uma máquina, né? Mas nós conseguimos, sim, partir daqueles sentimentos bons, de ter um bem-estar por termos uma vida financeira agora melhor, que nós pelo menos estamos guardando dinheiro, certo? Então, é que o foco aqui foi dado para a relação investimento. Mas se nós fôssemos falar de organização financeira, e aí como eu vi o pessoal comentando, né, que poderia ser algo perene, a Cris ali até comentou, o Marlon, nós poderíamos organizar um momento de falarmos sobre reorganização financeira, reorganizar o seu orçamento. Até porque, como nós falamos, você pode começar com R$ 30. E a partir disso você criar o hábito. Depois de ter esse hábito, é muito mais fácil. A de dor da academia. Você começa a ter o resultado e aquilo se torna um hábito para você. Então é muito menos dolorido. Então, para investir, eu faço esse convite. Vamos construir esse futuro a partir de hoje, certo? E para isso, para você fazer isso, você precisa poupar. Ou seja, guardar parte do seu dinheiro para investimento. Porque sem poupança, pessoal, e eu costumo dizer que a poupança é o primeiro ponto para quem quer começar a investir em outras coisas, não tem como você investir. Para você fazer isso, tu pode fazer assim: o quanto eu ganho, o quanto eu gasto. E aí você pode identificar dentro dos gastos, que é muito importante você saber no mês o quanto você gasta. Qual gasto eu posso substituir para fazer um investimento? Poxa, será que eu posso substituir aquele restaurante que eu vou toda semana para algum investimento? Será que eu não posso encontrar um lugar que talvez seja mais em conta? Ou será que eu não posso ir ao mercado, comprar as coisas para fazer um jantar que talvez saiam mais em conta? E aí você tem que fazer, né? Pesar na balança. Igual eu cheguei a uma conclusão que para eu fazer um jantar aqui para minha casa, que são 5 pessoas, e vou colocar minha namorada, 6, né? Vem uma de agregado. Mas sai muito mais caro do que às vezes eu ir em algum lugar que nós gostamos e comer uma pizza, por exemplo. Então, compensa às vezes eu ir lá no lugar com combustível e tudo mais, do que nós fazermos aqui em casa e tudo mais. Mas para outras pessoas, muito mais em conta fazer em casa do que ir num restaurante. Há muito momento nosso que nós podemos fazer isso aqui é justamente por conta das pessoas. E então é aquele momento que você vai aproveitar igual, talvez até mais, e você vai conseguir substituir esse gasto para você poder investir. Então, são dicas aí que nós podemos dar, né? Então, se a sua renda aumentou, uma das coisas que você pode fazer é tentar manter o seu padrão de vida. Porque é esse valor do montante que vai sobrar, você vai poder investir. E aí, se você não tem ainda, né, nada para investir, ou é um pouco, não deixe de começar. E vem o ponto que eu volto a falar, o hábito de investir. Esse hábito vai se tornar algo perene e saudável na sua vida. E aí nós partimos para o ponto, então, que é muito falado em relação à educação financeira, que é a reserva de emergência, nossa reserva financeira, né? E para ela, nós vamos precisar, primeiro, lembrar sempre que imprevistos, pessoal, eles são certos. Só não sabemos o momento que ele vai acontecer.
Então, nós vamos precisar começar pelo básico, até para não corrermos um risco ou darmos um passo maior que a perna. Então, partindo disso, como que funciona a reserva de emergência, né? Você vai pegar e ter um valor que você pode perdi o meu emprego, ou o meu salário atrasou, ou coisas do tipo, ou precisei me abdicar do cargo para eu cuidar da minha família. Na sua reserva de emergência, vai ser ali um valor que você pode viver por mês. Então, aqui, né, o tipo de reserva de emergência ideal é você ter 12 meses do seu salário guardado. Eu sei que aqui, quando fala ideal, muitas pessoas causam estranhamento, né? Porque, poxa, 12 meses do meu salário guardado pode ser muita coisa. Mas, se você começa a ter 3 meses, e eu não vou me ater muito ao cargo de vocês, porque eu particularmente não vou saber de certo. Mas, na minha situação, quando começou a Covid, o meu maior medo era, ok, nós não temos palestra, não temos como trabalhar a educação, as escolas não querem saber de União Faz a Vida, as agências não estão preocupadas com educação cooperativista, o que eu vou fazer, né? Então eu parei, pensei e falei, ok, se me mandarem embora, como eu ainda moro com os meus pais, é mais tranquilo nesse ponto, mas eu pensava, ninguém vai querer, meu pai tem uma empresa de refrigeração, eu falei, ninguém vai querer ter gastar dinheiro com refrigeração num momento como esse, né, de incerteza. Então eu sabia, ok, se eu ficar 3 meses sem trabalhar, eu ainda tenho a minha reserva de emergência. Mas, se passar desse período, eu já preciso achar uma forma de começar a ganhar dinheiro, né? Para me manter. Então, a reserva de emergência é para esses momentos. Mas também momentos como o caso do carro lá. Mas eu costumo dizer também que reserva de emergência pode ser algo positivo. Guilherme, poxa, agora que eu fiz toda uma investigação da viagem que eu estou a fim de fazer, passagem tá barata, hospedagem tá em conta, e eu consigo me manter só com esse valor de alimentação. Eu posso usar da minha reserva de emergência? De verdade? Sim. Se você ali tem um montante que você está seguro e confortável, você pode utilizar, certo? Não é errado, até porque você está investindo em você mesmo. E a emergência, ela pode ser emergência ruim, mas tomara que tenhamos muitas emergências boas, né? Que possibilitem coisas positivas, seja ela um curso que você deseja fazer ou coisa do tipo. Então, para você fazer isso, você vai pegar qual o seu valor de custo mensal? Multiplique o valor, né, pela quantidade de meses que você pretende, e aí você vai ter o que você precisa dividir ali pela quantidade de dias, você vai ter o valor que você precisa economizar no período de tempo para ter a sua reserva de emergência. E para ter uma reserva de emergência, pessoal, o ideal é que você deixe ela num investimento que tenha alta liquidez, ou seja, você consiga resgatar quando você quer. Até porque, se você tem a sua reserva de emergência presa no LCA para 320 dias, 321 dias, poxa, se acontecer alguma coisa, você não vai conseguir resgatar esse valor até os 321 dias. Então, a sua reserva de emergência vai acabar te prejudicando de alguma forma. Então, esse aí é um ponto, sabe, que você pode colocar na ponta do lápis. E eu uso ponta do lápis porque, como vocês podem ver aqui na minha telinha, tem o lapisinho do Cooperação na ponta do lápis, né? Então, eu costumo sempre trazer esse exemplo para nós. E aqui eu espero de verdade que o termômetro financeiro de vocês, para começar a investir, possa sair desse vermelhinho aqui para o verdinho, né? E aqui é legalzinho o exemplo de ter um pet na família, porque hoje em dia todo mundo tem um pet, né? E nós precisamos até nos preocupar com eles. Então, a sua reserva de emergência pode estar diretamente ligada a eles. Mas esse é um ponto importante. Para nos mantermos constantes, para que tudo isso aconteça, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir os objetivos. Qual é a prioridade desses objetivos? Utilize, de preferência, o efeito bola de neve a seu favor. Por quê? Os juros compostos, ele pode estar relacionado a investimento, mas para muitos pode estar relacionado ao cartão de crédito. O cartão de crédito também, se você não paga ele no mês ou pagou o mínimo da fatura, no próximo mês ele vira uma bola de neve e vai aumentando. Assim como o cheque especial. São produtos que podem ser muito bons, têm diversos benefícios, diversas vantagens, mas podem trabalhar contra você. Então,
utilize ali esse efeito bola de neve dos juros compostos ao seu favor. E o ponto importante, invista mesmo com pouco. Não importa o quanto você ganha, mas o que você faz com o dinheiro. A partir desse momento, então, comece a fazer, mesmo que seja com R$ 30. Porque a partir do montante que você juntou de 30 em 30, você pode investir em algo que talvez vai render um pouco mais, mas precisa de um capital inicial maior. Poxa, agora eu já tenho, porque eu comecei de 30 em 30, então eu posso colocar lá. E a partir disso, você vai estar investindo em você. Investindo em você, seja em educação, seja na sua saúde, seja com a sua família, no bem-estar, no momento, que é tão importante que muitas vezes nós deixamos passar, certo? Eu espero não ter falado muito rápido, porque como eu estou falando, e agora que eu estou conseguindo ver vocês, porque eu coloquei vocês aqui na telinha, onde eu não atrapalho eu ver o slide que está passando, então eu espero de verdade que eu tenha sido útil de alguma forma. Quando nós falamos de educação financeira, pessoal, gosto muito de usar a frase de Albert Einstein, que ele diz assim: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. E quando Einstein fala isso, eu questiono, eu faço uma brincadeira com o pessoal, né? Porque quantas vezes a gente tem inveja daquele influencer que está viajando o mundo, mas não temos inveja né, aquela inveja branca que a gente fala, não tem aquela inveja branca da sabedoria, da inteligência que Einstein tinha. E como nós podemos fazer para que tudo isso seja e trabalhe ao nosso favor? Então, educação financeira, ela vai muito além de eu te dar um papel aqui de como fazer o teu orçamento. Mas sim trata muito mais intenso, porque parte de você ter uma intenção para ação, como nós dissemos, né? E aí eu sempre dou o exemplo da academia por conta disso. Porque, poxa, se eu só quiser isso, e seria tão fácil, né, Cris? Se nós quiséssemos só ir na academia e, poxa, emagreci, meu corpo ficou definido, estou agora bem. Mas nós precisamos acordar cedo, ou ir depois do trabalho, ou ir em um determinado momento, passar o perrengue lá da academia, para daí sim ter o resultado. Mudar a alimentação, para daí sim ter o resultado. E a educação financeira, ela parte exatamente desse ponto. Você mudar toda ali a sua questão de rotina para começar a colocar intensidade em tudo aquilo, e a partir disso, então, você começa a ter a educação financeira, certo? 49 pessoas me surpreende, porque depois que a Cris falou, eu fiquei esperando, tipo, vai ter 10 pessoas. Então, muitíssimo obrigado a todos que escutaram, pessoal. Muito grato, de verdade, por toda a atenção. Caso vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. Eu vou deixar no chat o meu Instagram. Se caso você tiver alguma dúvida relacionada a algo que você, poxa, não estou com vergonha de perguntar, ou passou um momento, você pode me chamar aqui no Instagram, eu respondo todo mundo. Assim que der, porque às vezes eu estou viajando, então eu faço palestra, eu tenho que parar com isso. Eu converso com o pessoal de Cuiabá a Itaiangá. Então, às vezes eu vou estar em Itaiangá, e Itaiangá não pega sinal de celular. Então, assim, eu vou precisar estar no hotel para te responder. Então, pode ser que eu demore, mas sempre que possível eu respondo sim, tá bom? Guilherme, muito, muito obrigada pela conversa, já que não é palestra. Foi muito importante para a gente e enriquecedora. O Marlon está aí com a gente de volta. Eu imaginei que você estava aí no meio de algum fogo cruzado, porque eu sei que a diretoria geral não tem intervalos, né, Marlon? Exatamente. Mas agradecer, Cris, só complementar, que você acabou me passando a palavra tacitamente. Agradecer, Guilherme, foi muito bom. Eu consegui acompanhar a maior parte da apresentação. Este conceito que você apresentou e reforça da reserva de emergência, né, de nós termos essa cultura, e que a maioria de nós não teve oportunidade de aprender nos bancos escolares, né? Alguns, por serem um pouco mais proativos, provavelmente já ouviram parte desses conceitos, mas é algo que realmente nós precisamos
ter muito claro que as intercorrências que acontecem na vida da gente, não tem como prever, a gente não tem o controle Exato. disso. Mas a gente precisa ter este cuidado, esta previdência, né? Até por isso que a aposentadoria é tratada pela previdência social, né? Que né, ter essa cautela, essa forma de gestão dos nossos recursos mensais, né? Aqui, graças a Deus, enquanto servidores públicos, a gente ainda, né, pode contar com a estabilidade, então a gente tem uma segurança maior de que não vamos perder o nosso emprego dentro de um contexto de normalidade, né? Mas mesmo assim, a gente tem que estar preparado para eventualmente passar por um período de doença, ou como você colocou, pelos períodos bons, né? Quero fazer um curso no estrangeiro, vou pedir uma licença e ter o recurso para poder fazer. Então, a gente agradece muito que este realmente seja um momento que se repita outras vezes, né? Porque, de fato, ali existem vários pontos que a gente precisa e deve realmente aprofundar. E você já colocou isso para todos, né? E eu acho que o Sicredi, de fato, está de portas abertas, né? A gente agradece muito para poder esclarecer, para poder explorar o potencial que o cooperativismo oferece, né? E mais uma vez, só muito obrigado. Cris, você pediu a palavra. Eu só queria... teve uma pergunta aqui no chat, Guilherme, não sei se você conseguiu acompanhar, pedindo uma sugestão de uma estratégia a ser tomada para sair dos empréstimos consignados. E antes de você responder, desculpa te interromper, eu só queria falar para os participantes que essa palestra não vai ser certificada, porque não foi uma contratação da Escola Judicial, foi uma parceria com o Sicredi, tá bom, gente? Então, por isso que não tem lista de presença. Vai lá, Guilherme. Tereza, né? Olha só, quando a gente fala de consignado, o consignado muitas vezes ele é feito em muitas parcelas. E isso pode ser um ponto negativo. O que geralmente eu recomendo? Eu vou compartilhar a tela novamente, e eu vou compartilhar a tela daí com um exemplo de orçamento. Todos conseguem ver já? Sim. Percebam aqui que dentro desse orçamento, ele é um orçamento para uma renda popular. A gente montou ele com uma ideia mais simples mesmo, para que as pessoas entendam. E dentro dele, é muito bom você identificar esses pontos para saber o quanto você vai ter de despesa no final do mês. Dentro desse valor total, você vai pegar o seu consignado e vai ver aqui o que sobra, porque às vezes investir para você pode ser você quitar o seu consignado. E para quem não sabe, quando você paga o consignado, vou usar o palavreado que fica mais, né, tranquilo, de trás para frente, você tem desconto uma consciência financeira, vai ser muito improvável você for de fazer algum desses gastos no mês, tipo, aqui, vestuários e outros. Será que eu preciso comprar roupa todo dia ou todo mês? Será que eu preciso, sei lá, sabe, exemplos como esse. E a partir disso, quitar dos valores das parcelas, você pagar mais de uma parcela é uma dica para você conseguir quitando o seu consignado, certo? De maneira alguma, o consignado é ruim. Mas vantagens, né? Agora eles fizeram pela tabela price. Isso aqui é muito importante você saber. Como está ao seu aumento e até ver se em algumas outras instituições, por exemplo, quando eu trabalhava em agência, muitos dos consignados que nós tínhamos eram vindos de outra instituição e para o associado era muito mais em conta. Encerrando o momento de educação financeira para falar do Sicredi, nesse momento, assim, até a Georgia, a Laís estão aí presentes, eu não vi a Georgia antes, então, oi, Georgia.
Então, elas estão aí, até se caso você tiver alguma dúvida e quiser ver sobre o seu consignado como está, ou se quiser ver se tem a disponibilidade de transferir de um para o outro, as meninas estão total à disposição, porque às vezes para você sai mais barato. Você tem ali um ganho de um valor, e esse valor você pode, sei lá, bater as parcelas, se a tua intenção é você quitar o seu consignado o mais rápido possível. Ficou claro? Não sei se eu baguncei, talvez, a linha de raciocínio. É porque eu vou trabalhando na minha cabeça e aí eu esqueço que as pessoas podem não acompanhar o que eu estou falando. E aí eu tenho que... Ficou claro? Respondi a sua pergunta, Tereza? Eu tô nessa busca porque eu quero me perguntar, eu quero me perguntar sobre isso, né? Eu fiquei bem incomodado exatamente por ver que era Price. Na hora de fazer, eu não identifiquei isso. Com a tabela Price, você paga, você não abate esse custo, não abate praticamente nada. Ah, entendi. Isso é um ponto importante. Assim, pessoal, me dói dizer que em muitos lugares você contrata alguns serviços, alguns produtos e serviços, e as pessoas talvez não tenham a clareza de te passar todas as informações. Então, assim, você tem que sempre estar muito atento a coisas do tipo para evitar frustrações, né? E esse é um momento, assim, que hoje em dia tem muitos especialistas na internet, tem muitos gerentes de conta extremamente competentes que podem responder algumas dúvidas que talvez você tenha e que o teu banco não te falou. E aí, acho que esse é um ponto, assim, que quando nós falamos de cooperativas de crédito, nós tentamos seguir totalmente diferente, porque às vezes te empurram um produto e serviço, né? E nós tentamos muito utilizar da adesão livre e voluntária, que também é um dos princípios do cooperativismo. Até porque não adianta nada eu te fazer um crédito na Price se para você não é a melhor opção. Então, eu posso te dar diferentes opções para fazer você ter ou ali a solução financeira e não só um produto e serviço. Marlon, fica tranquilo, pode resolver seus BO. Obrigado, viu? Eu acho que a gente também já pode ir se despedindo, não surgiu mais nenhuma pergunta, voltando a te agradecer, Guilherme, na expectativa de que seja a primeira de uma série aí de palestras, de conversas que a gente possa realizar em parceria sobre o tema que muito nos interessa, né? Tranquilo. E aí, pessoal, a gente fica à disposição. Cris, se caso você quiser conversar com a Laís, com a Georgia, com o Gesiel, para vocês puderem marcarem talvez uma oficina. A gente tem oficinas de educação financeira. Ah, Nós que podemos ótimo. fazer presencialmente. Talvez seria uma coisa Maravilha. bem interessante. Que Aí, ótimo. Laís, a Georgia, se puderem colocar os contatos no comentário, que a Hilda pediu aqui. Mas, da minha parte, muitíssimo obrigado. Se Nós alguém é que tiver agradecemos. quiser mandar lá no Instagram, estou à disposição, certo? E seguimos aí, espero nos vermos novamente. Espero de verdade que tenham gostado, tá bom? Sim, gostamos. Muito obrigada. Valeu, até mais. Tchau. Tchau, tchau.